Olá! Hoje é 10 de maio de 2021, segunda-feira, a semana está começando, e vamos aqui cumprimentar com muita efusão, agradecer a você que me acompanha, a você fiel, que mantém esse canal de pé. Continuo fazendo o meu trabalho de forma independente e autônoma, mas não sou imparcial. Eu não sou governo, eu não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita. Eu estou do lado do povo, do lado do verdadeiro cidadão. Não desses bandos de fanáticos polarizados, não. Eu estou do lado do povão mesmo, aquele que está sofrendo e que está passando fome, que está desempregado, e o governo não faz nada por ele nem pelas empresas que poderiam manter empregados esses aí. Pois bem, quero também cumprimentar aqui o Breno Pires. Breno Pires é um repórter da sucursal de Brasília do Estadão, que neste fim de semana deu um furo histórico. Furo, explicando aí para quem não gosta de imprensa, de jornal, de jornalista, é uma notícia exclusiva. Um furo histórico, uma notícia exclusiva histórica. O Breno, depois de uma pesquisa de 3 meses, descobriu como é que foi a operação feita pelo Bolsonaro e pelo Centrão para desviar do erário, do dinheiro público, 3 bilhões de reais para distribuir em emendas parlamentares para o Centrão, que impede que ele sofra impeachment e que segura a sua barra, evitando que os seus, muitas vezes não evita, mas tentando pelo menos evitar que os seus vetos sejam derrubados. Pois é, foi criado um orçamento paralelo. Essa reportagem foi publicada ontem, domingo, dia 9 de maio de 2021. A respeito disso, eu quero lembrar que, por muito menos do que isso, por causa de um truquezinho lá no orçamento, a Dilma foi vítima de um impeachment, terminou perdendo o belo emprego de presidente da República. O Bolsonaro está aí de pé porque eles são cúmplices. O Centrão é cúmplice. Ou seja, se o Bolsonaro tiver que responder por esse orçamento fantástico, fictício, mentiroso, eles também, porque eles são sócios nisso, estão dividindo o nosso dinheirinho. E é isso que eu digo, não faltará dinheiro para nós no dia que houver uma intervenção para valer nos cofres públicos e que se faça um verdadeiro limpa nesse dinheiro que se gasta com deputado, com funcionário Marajá, não com o Barnabé, aquele que ganha pouquinho. O Marajá, aquele que ganha uma fortuna e que tem aposentadoria maior do que ganha na atividade, etc. O Breno Pires faz uma denúncia que eu aconselho todo mundo. E hoje o Estadão está publicando primeiro uma continuação dessa denúncia com a notícia de que, além de atropelar a lei de diretrizes orçamentárias, e, portanto, cometer crime de responsabilidade passível de impeachment, foi assim que o Collor caiu, foi assim que a Dilma caiu, o Bolsonaro e o Centrão liberaram um dinheirão, uma verba absurda para 2 bilhões e 730 milhões de reais, no que o jornal chamou de tratoramento, né? Foi um esquema para dar dinheiro e incentivar e estimular uma estatal chamada Codevasf, que é a Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Codevasf foi criada para o Vale do São Francisco na época da ditadura militar e agora enquanto o governo está cortando tudo, ele fez uns cortezinhos lá, muito simpáticos, né? E teve um orçamento recorde de 2 bilhões e 730 milhões, composto principalmente por emendas. Mas o governo fez alguns cortes, né? Bom, falar em nova política e em combate à corrupção, isso aí é corrupção grossa, corrupção violenta e corrupção oculta, corrupção escondida dos nossos olhos, mantidas sob sigilo, né? Diante disso, uma mentira, uma patranha deslavada. A exploração política da fictícia transposição das águas do São Francisco para o sertão é pinto, no mínimo, diante disso aí.
foi um roubo do governo Lula, né? Agora, eu usei a expressão Pinto, que é o meu sobrenome, que hoje é o dia do frango, ou seja, eu me lembrei do meu avô, João Evangelista Moreira Pinto, que ele morreu quando eu tinha 3 anos, mas dele é uma frase famosa de que nós jamais chegaríamos a galo, nem mesmo a frango, porque nós somos pinto. Bom, eu andei apanhando muito aqui, e também no Twitter, e no Facebook, e no Instagram, porque critiquei de forma violenta, dura, a operação da Polícia Civil do Rio, no bairro pobre, na comunidade de Jacarezinho. A polícia passou 3 dias para divulgar uma lista de 27, na verdade foram 28 mortos, 27 que eles chamam de bandidos, e eu não chamo de bandidos, chamo de vítimas, chamo de pessoas que foram atingidas por execuções, né? Além de um policial. Nós já falamos o nome dele aqui, está sendo tratado como se fosse herói e tal. Pois bem, o jornal O Globo está dando na manchete da sua edição virtual de hoje que a operação, na verdade, matou somente 4 que eram alvos da própria operação da busca de aliciadores de menores e adolescentes para o tráfico de drogas. O Estadão fez outra conta. A partir da lista da polícia, o Estadão descobriu que 1/3, ou seja, 9 dos 27, não respondiam a processos na justiça. Aí a polícia deu a desculpa de que, olha, mas estavam sendo investigados. Agora, a polícia não mostrou as suas investigações, não abriu isso, não tornou isso transparente. Então nós nunca vamos saber se essas pessoas começaram a ser investigadas depois de mortas, né? O certo é que não eram processadas na justiça antes de morrer. Isso não impediu que o vice-presidente os chamasse todos de bandidos e que o presidente da República cumprimentasse, parabenizasse a Polícia Civil pela operação. Ele fez notas nas suas redes sociais de que a mídia e a esquerda ofendem a população do Rio ao tratar os mortos da operação como vítimas, os igualando ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. Em defesa do Bolsonaro, eu só posso dizer que ele não é original, porque em 2007, portanto, há 14 anos, o Lula, junto com Sérgio Cabral, que depois foi descoberto que era o maior ladrão da história do Brasil, do MDB, governador do Rio, ele se referiu a uma operação semelhante no Alemão, no Complexo do Alemão. E ele disse, eu vou ler aqui para vocês, a frase que o Lula disse em 2007, nessa ação de vocês no Complexo do Alemão, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. Depois de Lula veio a Dilma, depois da Dilma veio o Temer. Durante o governo Temer, o general Walter Braga Neto, que hoje é o ministro da Defesa e já foi chefe da Casa Civil, foi interventor do Exército na segurança do Rio. E o meu amigo querido Edilson Martins registrou no Facebook dele que durante quase um ano de intervenção militar no Rio, não foi feita nenhuma operação contra milícias. Todas as operações, inclusive cinematográficas, eram contra o crime. Eu não estou querendo defender o crime organizado, o tráfico de drogas, que alicia menores, não é isso. Eu só quero dizer que a comparação que o Edilson faz é terrível. As milícias hoje controlam 57% do território do município do Rio de Janeiro. E o tráfico, 15,14%. O tráfico não controlava a comunidade de Jacarezinho. Pelo menos não controlava. Ninguém sabe se... aliás, a milícia não controlava. O tráfico é que controlava. Não se sabe se agora, depois disso, a milícia passou a controlar. O certo é que nunca foi feita uma operação contra a milícia lá. Hoje ainda temos rescaldo aí do fim de semana. O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, disse que o Brasil
virou cemitério e ninguém ficará, isso não ficará impune. Ó, eu conheço a fama do Renan desde que o Renan era pistoleiro lá em Murici, então eu estou por dentro. Então vou ficar cobrando aqui dele. O que é certo é que se ele cumprir isso, estará cumprindo o seu dever. Eu quero lembrar também que eu não quero dizer assim, eu falei tal, mas faz pelo menos alguns 6 meses, por exemplo, que eu digo que o governo precisava revelar o que de fato acontece com a Fiocruz. Mas o José Fux, meu colega, trabalha lá no jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, publicou um levantamento hoje no jornal, dizendo que 1 em cada 6,5 vacinas aplicadas no Brasil, 1 em cada 6,5 é da Fiocruz. Ou seja, essa história, o Brasil comprou a AstraZeneca, a vacina da Europa, então, tudo lorota. Quem está segurando a barra agora é o Instituto Butantan. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, avisou que aquela brincadeira que o Bolsonaro fez, não citando a China, só dizendo que era o país que fez que teve a maior renda no ano passado, é de onde saiu o vírus, né? E todo mundo sabe que é a China que ele se referia. Depois daquela brincadeirinha, a China segurou os insumos que estavam à espera de embarcar lá na Sinovac, a sócia do Butantan, para vir fazer vacinas, e ele está muito preocupado com a possibilidade de não haver vacina para entregar em junho, mesmo tendo um compromisso com o governo. Para completar a vacinação, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu desculpas por ter sido filmado numa roda de samba, bêbado, cantando. Pediu desculpas. Errei, peço desculpas. Não desculpo. Não desculpe e digo a você que está trancado em casa como eu, que está passando por essa dificuldade na pandemia, que não desculpe político desse jaez, seja qual for o partido, seja qual for a ideologia, seja o que for. Antes de terminar, eu gostaria de citar aqui pelo menos uma frase do editorial com todas as letras do jornal Estado de São Paulo hoje, em que ele disse que a crise de que está sendo vítima o governo federal, ou seja, somos nós, né? O governo federal se acha vítima, mas somos nós a vítima, de uma crise contratada desde que se elegeu o presidente. Um homem que jamais respeitou o exército quando militar, nem respeitou as instituições democráticas quando parlamentar, mostra o seguinte, que a sua escalada retórica praticamente impede um recuo. O recado está dado, advertiu o Bolsonaro aí no fim de semana, passeando com um grupo de motoqueiros, sem máscara, passeando antes de moto, sem máscara nem capacete. Aí depois com um grupo de motoqueiros sem máscara, né? Seria imprudente ignorá-la, encerra o Estadão, né? Bom, e eu queria mais uma vez aqui agradecer a quem viu o Neumann Entrevista, que eu editei sábado, que está excelente, com o líder do grupo Brasil-China na Câmara dos Deputados, deputado Fausto Pinatti, do PP de São Paulo, uma entrevista dura. Ele propôs... Primeiro ele disse que o Bolsonaro vai perder a eleição e que perdendo vai tentar um golpe dizendo que não foi adotado o voto impresso, porque não vai ser mesmo. E todos nós sabemos que o voto impresso é uma reivindicação das milícias, que precisam que o súdito da milícia na comunidade imprima o voto para levar para mostrar que votou em alguém que ele mandou, né? Ele disse também que o Bolsonaro vai dar um golpe, né? E sugere que o Senado peça uma revisão psicológica do presidente e contrate uma junta isenta de profissionais da psiquiatria para decidirem se o presidente tem ou não tem a posse de suas faculdades mentais. Eu não sou muito adepto dessa história de considerá-lo louco, mas está ficando difícil dizer que ele não é louco, porque louco pode aliviar a barra dele, né? E eu não estou a fim de aliviar a barra dele,
nem por loucura, né? No domingo eu publiquei no meu blog do Neumann, aqui no meu canal do YouTube, também no meu blog do Neumann, um bate-bola, uma tabelinha que eu fiz com o poeta e jornalista baiano Fernando Coelho. Nós lemos poemas de nossos poetas favoritos. Ele leu poemas de José Régio, Pablo Neruda, Cora Coralina, Lindolfo Bell, Castro Alves. E eu li de Luiz de Camões, William Shakespeare, Castro Alves, Casimiro de Abreu e Arthur Rimbaud. Depois nós revezávamos também com poemas nossos. E como era o Dia das Mães, e como nós temos aqui em casa um pimpolho de quase 2 anos, o último poema que eu li da minha safra, eu li alguns poemas meus de Barcelona Borborema, de As Tábuas do Sol, Os Solos do Silêncio, e li poemas inéditos de um livro que eu estou preparando de poesia. Como é o Dia do Frango, né, eu resolvi homenagear o meu pintinho amarelinho, que é o meu pintinho branquinho, que é o Arthur de Castro Neumann e Pinto, e a mãe dele, a Dona Isabel, que ontem foi festejada por ele e por mim como a mãe, né? A mãe. Então eu vou ler aqui para vocês o poema com que eu encerrei, que é o seguinte: Juventude a 3. Peço desculpa por ler porque eu não sei o poema de cor. Era cedo, muito cedo ainda. O sol não tinha dado as caras pela janela fechada do quarto. Acordei ouvindo passos no corredor. Pensei que fossem Isabel e Arthur. E ela vinha pedir ajuda para eu cuidar, para eu ficar com o bebê. E ela ia ao banheiro, escovar os dentes e lavar o rosto. Mas não eram eles. Ouvia o pulsar de meu coração, remoçado pela presença dos dois na minha vida velha de 68 anos. Ou melhor, eram sim. Isabel e Arthur, caminhando pelas artérias e veias desta melhor manhã de minha nova mocidade. Há 8 dias, há uma semana e um dia de completar 70 anos, eu li esse poema de 2 anos em homenagem aos dois, para encerrar aqui e dizer a você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas. Te amo.